Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. Hoje eu quero tratar deste assunto, o porquê a Igreja Adventista ataca a inerrância bíblica. Muitas pessoas não sabem disso, mas é um fato que a doutrina da inspiração, sobretudo a doutrina da inerrância das Escrituras, é negado pela teologia adventista. Aí você pode até pensar, ora, a igreja adventista aparentemente não é uma igreja liberal, né? Ela defende a criação, defende muitos assuntos da ortodoxia. Você tem que lembrar que tudo que o adventismo defende a respeito da ortodoxia tem algum dos seus elementos particulares. Então não tem uma doutrina adventista semelhante à nossa, que eles não colocaram algumas coisas de Ellen White, alguns ensinamentos atenuantes ou diferentes ali naqueles ensinos. Isso se dá na doutrina da Trindade, isso se dá na doutrina da salvação, enfim, em tudo. No entanto, você percebe que o adventismo ele não expõe muitas vezes nas suas crenças originais, oficiais, os seus pensamentos, né, que são discordantes da ortodoxia. Então, você lê lá, por exemplo, a doutrina da Trindade nas crenças fundamentais, aparentemente é a mesma coisa. Quando você lê lá a doutrina da Escritura nas crenças fundamentais, aparentemente é a mesma coisa, mas não é. E eu vou trazer aqui para vocês algumas afirmações do porquê que a igreja adventista ataca a inerrância das escrituras. A razão é triste, né, mas é exatamente para salvar a grande profetisa deles, né, que é Ellen White. Na realidade, tudo no adventismo tem que girar em torno de Ellen White, ou mesmo para conceder a ela salvo-conduto, justificativas, perdão, enfim, mas tudo na igreja adventista gira em torno da Ellen White. Então eu vou mencionar aqui para vocês algumas coisas, e aí vai ficar claro que a inerrância da Bíblia é negada na igreja adventista por uma razão única, Ellen White, né? Note aqui o que Samuel Bacchiocchi escreveu em um artigo sobre inerrância, né? Se você entrar aí no Google e procurar aí Samuel Bacchiocchi, inerrância bíblica, você vai encontrar esse artigo. Ele diz o seguinte, né? Ele apresenta algumas razões para negar a inerrância bíblica e aí, por fim, ele coloca isso daqui. Uma razão final para a rejeição da inerrância absoluta, no caso dos adventistas, são os ensinos de Ellen White e o exemplo da produção de seus escritos. Ela claramente reconhece o papel humano na produção da Bíblia. Então, Samuel Bacchiocchi, um doutor adventista muito conhecido, ele fala isso claramente, que no caso dos adventistas, a razão de negar a inerrância é o exemplo da produção dos livros de Ellen White. Observe o que o Centro White também fala. O Centro White diz assim: alguns têm tropeçado no fato de que há imperfeições nos escritos de Ellen White. Não há acusação que possa ser levantada contra Ellen White em seu papel profissional como profeta que não poderia e não tenha sido primeiro levantada contra os escritos da Bíblia. Precisamos ser consistentes, precisamos tratar a Ellen White exatamente como trataríamos qualquer profeta dos tempos bíblicos. Se não rasgamos de nossa Bíblia os salmos escritos por Davi, os profetas, as profecias de Jeremias e Jonas e 2 epístolas de Pedro, então não temos direito de lançar fora os escritos de Ellen White. Olha só o nível que eles colocam. Continua aí o Centro White em suas páginas lá no site.
Nos escritos inspirados antigos e modernos, há erros inconsequentes, em detalhes pequenos e insignificantes. Isso ocorre na Bíblia, e bem como nos escritos de Ellen White. Então, o que nós notamos aqui é que a doutrina da inerrância das Escrituras é negada pelo Adventismo para salvar Ellen White. Agora vocês parem e pensem na disposição dessa religião de defender as suas crenças, né, defender aí a sua profetisa, a ponto de atribuir à Escritura os erros esses que se encontram nos escritos de Ellen White. Então, este é um alerta, né, muito necessário, porque muitos acham que quando se aproximam da igreja adventista está lidando com uma igreja ortodoxa. Não está. Né? Tudo que é supostamente ortodoxo na doutrina adventista tem, digamos assim, né, a mácula dos ensinos de Ellen White. Tudo, absolutamente tudo. Então, eu acabei de apresentar para vocês um assunto importantíssimo, fundamental para o cristianismo ortodoxo, que a Igreja Adventista nega, embora não milite contra a Escritura, mas ela precisa negar a inerrância para, nos seus conceitos gerais, salvar Ellen White diante dos vários erros que ela cometeu. Que Deus nos proteja do engano, que Deus nos ilumine em Cristo Jesus.